Tricolores de toda a terra, está no ar o nosso pós-jogo Fluminense 1, Instituto 3B 0, pelo Campeonato Brasileiro Feminino, Série A, galera. O Fluminense venceu o Instituto 3B na sua estreia no Campeonato Brasileiro, uma vitória importantíssima do Flusão, né? É muito importante que o Fluminense estreie vencendo adversários que são inferiores. O Fluminense tem que começar bem e começou com uma vitória importantíssima do Fluminense num campo completamente encharcado, né? A prática do futebol ficou comprometida pela qualidade do gramado, que foi tomada por uma enxurrada, choveu um absurdo lá em Manaus. Assim, sinceramente, se vocês virem aí os melhores momentos do jogo, o gol do Fluminense, etc., vocês vão achar que, tipo assim, que a drenagem foi uma merda, mas assim, a drenagem não foi ruim, galera. O campo estava simplesmente encharcado, uma chuva torrencial, e ainda assim o Fluminense conseguiu vencer o Instituto 3B e estrear com uma vitória importantíssima. Lembrando que o objetivo do Fluminense nesse ano é ficar entre os 8 primeiros para garantir vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino. E a gente vai já de cara aqui fazer a nossa análise pós-jogo com vocês, pedindo antes que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, isso faz muita diferença para o nosso trabalho. A gente sempre vai trazer aqui para vocês os pós-jogo do time feminino do Fluminense, né? Até os jogos que teoricamente eu não consegui ver, eu vou ver depois para poder fazer um pós-jogo legal para vocês. Mas eu quero também indicar para vocês aqui um canal que está transmitindo o Campeonato Brasileiro Feminino, que é o canal Time de Guerreiras. O canal Time de Guerreiras, recomendo vocês se inscreverem agora no canal Time de Guerreiras. Eles fazem cobertura, o Rafael lá, né, que faz parte do Jornada KTO também, ele é repórter do Jornada 1902, ele acompanha as meninas no vôlei e também no futebol. E ele está fazendo transmissões ao vivo dos jogos, né? Transmissão áudio interativa. Então, se inscrevam aí no canal Time de Guerreiras. E a gente aqui também vai estar fazendo pós-jogo do futebol. Todo jogo do futebol vai ter o nosso pós-jogo aqui, tá? Dito isso, dados esses recados aqui, a gente vai colocar na tela para vocês aqui como o Fluminense foi a campo na partida de hoje. Lembrando, galera, que algumas jogadoras aí são figurinhas repetidas, mas algumas eu ainda estou conhecendo, né? Então também não tem como tecer tantos comentários sobre algumas jogadoras que eu já não conhecia. Por exemplo, aí, ó, o Fluminense veio com Cláudia no gol. A Cláudia é uma goleira que não foi a titular na última temporada. Na lateral direita, a Karina, que foi sim titular no último Campeonato Brasileiro. A Gislane, que era a nossa zagueira, capitã do time que jogou o último Campeonato Brasileiro pelo Flu. Aí vem a Yasmin, que está começando, a Sorriso, que também fez parte da campanha do ano passado, lateral esquerdo. No meio de campo, a excelente Claudinha, primeiro volante, que também fez parte do time do último Campeonato Brasileiro. Do lado dela, a Camila Oliveira, que também fez parte da última temporada, mas foi banco. E à frente, a linha de 4. O Fluminense joga num 4-2-4, com Lurdinha, que também fez parte do time do último ano, a Raquel, a Chu Santos e a Lelê, que são jogadoras novas aí desse elenco do Fluminense. O técnico é o Rolfman Túlio, que é o técnico do Fluminense, tá bom? Então essa foi a escalação do Fluminense que foi a campo hoje contra a equipe do Instituto 3B, né? E iniciando aqui o nosso pós-jogo, eu quero trazer para vocês aqui uma situação, né? O Fluminense, claramente, ele faz um 4-2-4, né? O Fluminense faz um 4-2-4, jogando aí com a linha de 4, como eu falei, Karina, Gislane, Yasmin, Sorriso, e a Claudinha e a Camila Oliveira são as únicas jogadoras do meio de campo, teoricamente, na hora que o Fluminense começa a fazer a sua saída de bola. Por quê? Porque ele abre a Lurdinha do outro lado do campo, abre a Raquel pela esquerda, a Lurdinha pela direita, a Chu e a Lelê como centroavante, né? A Chu se movimentando um pouco mais, a Lelê uma jogadora mais de área. Na verdade, a Chu, uma jogadora mais de área, a Lelê se movimentando um pouco mais, fazendo um 4-2-4. O que me chamou também a atenção é que, diferente do que a gente viu no futebol masculino, e a gente tem que, galera, separar o futebol masculino do futebol feminino, a gente não pode fazer comparações, não dá, são formas de jogar diferentes, são esportes diferentes, embora seja futebol. Porque o que me chamou a atenção foi que o Fluminense ele faz um 4-2-4, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. E aí eu já não concordo muito. Por quê? Porque para se defender é importante você ter uma segunda linha de 4, porque senão você deixa o seu adversário com praticamente a predominância do segundo tempo. E foi exatamente o que aconteceu no jogo. Você via que as meninas do 3B, elas tinham maior controle
do jogo pelo meio de campo. Elas dominavam as ações do meio de campo, enquanto o Fluminense era muito suscetível no meio de campo. Ele perdia praticamente o meio de campo. Então eu não gostei dessa modelagem tática. Já o time do 3B, ele faz um claro 4-4-2, tá? Faz um claro 4-4-2. E aí a gente vai fazer aqui algumas análises do que aconteceu durante o jogo. Aos 14 minutos, eu até coloco assim, uma ótima jogadora essa Claudinha. Por quê? Porque a gente não tem aqui os aplicativos de estatística para mostrar, né? Para a gente poder olhar quantas bolas ganharam, quantas não ganharam. E a Claudinha, pelos meus cálculos, já tinha feito 3 interceptações só no primeiro tempo, só com 14 minutos. Né, uma atuação até os 14 minutos, sim, já acima da média. 15 minutos, a Carla Nunes, que é ex-jogadora do Fluminense, é uma atacante, a Carla Nunes, ela recebe uma bola e aos 15 minutos, livre de marcação e chuta no travessão, uma jogadaça da Carla Nunes. A Carla Nunes, que jogou pelo Fluminense no ano passado, uma das críticas que a gente fazia ela é que ela estava muito acima do peso. Ela estava bem gordinha no ano passado. Esse ano ela pareceu estar mais magrinha, mais em forma. Né? E é uma ótima jogadora, a gente percebia já isso na temporada passada, que ela tem muita qualidade técnica, né? Chuta bem pro gol, mas estava muito acima do peso, né? E dessa vez não, ela chutou uma bola no travessão, uma jogadaça dela, e aí eu botei assim, ó, aos 15 minutos, sinto o Fluminense muito vulnerável defensivamente. Acho que na fase defensiva o ideal seria o 4-4-2, lembra que eu comecei falando sobre isso aqui? Por quê? Porque a equipe do 3B, ela dominava o meio de campo, né? E uma outra coisa que eu senti também, o espaçamento entre as linhas, sabe? O time do Fluminense já na temporada passada, e aí a gente tem que fazer aqui uma crítica também ao trabalho do Hoffmann, já na temporada passada o Fluminense demonstrava uma dificuldade muito grande, né, de se organizar com linhas aproximadas. O futebol hoje, no feminino também não é diferente, por isso que a Ferroviária, o Corinthians, eles estão muito acima dos outros, é a compactação e a diminuição de espaço. O Fluminense é um time que dá muito espaço, sobretudo no meio de campo. Então a gente via essas linhas espaçadas e o Fluminense dando muito espaço para o 3B. Aí, 25 minutos eu botei. O Fluminense melhora um pouco o encaixe de marcação, mas o 3B é mais agressivo. A pressão sem a bola do 3B é melhor. O que o 3B fazia? Quando o Fluminense começava a saída de bola, o 3B subia uma linha de 4 e pressionava a primeira linha de 4 do Fluminense. Só que diferente do Fluminense, o 3B fazia um 2-4-4 quando estava sem a bola, e jogava com as linhas muito aproximadas, a segunda e terceira linha. A primeira linha, não, ela era um pouco mais distante. Mas isso causava grande dificuldade para o Fluminense, que na maioria das vezes saía com chutão, porque ele não conseguia sair jogando. Aos 28, um cartão amarelo injusto para a Claudinha. A árbitra estava muito rigorosa, deu um cartão amarelo que não era para ter dado, uma falta normal de jogo. 31 eu botei. Muito qualificada a goleira Kate do 3B, né? Corajosa, arrojada e muito confiante. Uma goleira que não é nem tão alta. É até baixinha, mas assim, uma qualidade de antecipar a jogada, de entender um passe que vai quebrar a linha e ela se adiantar para fazer a interceptação ela própria. Outra coisa, o posicionamento dela, muito bem posicionada sempre. Os chutes no gol, ela não precisava fazer grandes defesas porque ela estava sempre muito bem posicionada. Aonde a bola ia, ela estava lá, sabe? Muito interessante essa goleira. Outra coisa que eu achei muito interessante era as reposições dela. Quando, por algum motivo, chutava, ela defendia, ou quando o time do adversário estava todo no ataque e a bola caía na mão dela, ela já armava o lançamento com a mão, que ia longe. Lançamento que ia longe. Então, assim, excelente goleira. Eu acho até que ela é americana, essa goleira não é brasileira. E eu fiquei muito impressionado, porque para mim, goleiro tem que ter uma coisa que é mais importante do que qualquer coisa. Não é técnica que é mais importante, não é a explosão, é a tranquilidade, a cabeça, o psicológico. E que goleira fria. Muito interessante, ó, Fluminense, abre o olho aí para tentar trazer essa goleira, hein? 38 minutos, a Lurdinha deu na Raquel, que achou um passe espetacular, colocando a Chu livre. Ela entrou, chutou cruzada e foi a melhor chance do Fluminense no primeiro tempo, quase gol do Fluminense. Uma jogadaça, uma triangulação, coisa que o Fluminense pouco fez no jogo, fez nesse momento, né? Nessa jogada da Lurdinha com a Raquel, que a Raquel se apresentou, a Lurdinha deu entre duas jogadoras, e a Raquel de primeira colocou a Chu na cara do gol. Quase o Fluminense fez um gol ali, né? E aí eu botei a melhor chance do Flu. Aos 44, a Carla Nunes de novo recebe uma bola livre, de frente para o gol, naquele espaço que eu falei que há entre as linhas, chutou, e a goleira do Fluminense quase engoliu um frango, a Cláudia. Ela foi segurar a bola soltou e quase entrou, ela conseguiu tirar. Por quê? O campo muito molhado, a bola molhada. Se tentar
segurar chute, né? Segurar e não rebater para depois se pegar em segundo tempo, é perigoso. E quase que a bola entra, ela soltou a bola, enfim. E no fim do primeiro tempo eu coloco Carla Nunes dando muito trabalho ao Flu, né? Tá quase rolando a lei do ex aqui. Até brinquei. Termina o primeiro tempo, era um primeiro tempo equilibrado, mas que se eu tivesse que apontar aí um time melhor foi o 3B. O 3B estava melhor que o Fluminense, era mais agressivo, como eu falei, a gente não tem os aplicativos para falar quanto de posse de bola teve, mas com certeza o 3B teve mais posse de bola. Era muito mais agressivo e eficiente na marcação. Então não foi um primeiro tempo do Fluminense bom a contar ainda esse problema do espaçamento entre linhas que ficou muito evidente. Começa o segundo tempo e até os 5 minutos o Fluminense parece que acerta um pouco a marcação, não faz nenhuma substituição e diminui o espaço entre linhas, dificultando um pouco a saída do 3B. E aí vem logo, aos 6 minutos, um amarelo para a lateral Isaura do 3B, numa falta violenta. Aos 12 minutos eu boto a marcação sem a bola do Flu, está bem ruim. O Fluminense volta a errar bastante na marcação sem a bola, e é uma crítica que eu faço que não é para deteriorar ou detratar o time, é para que o técnico do Fluminense, é o primeiro jogo, com certeza tem muito que ser feito, mas melhore isso. Isso era um problema já no ano passado. 13 minutos, Raquel recebeu uma bola e chutou para uma defesa espetacular da Kate. Aos 13 minutos, a Raquel recebeu uma bola livre, na frente da área, numa jogada da Lourdinha, e ela chapa no ângulo. Eu não sei se a bola entraria ou se bateria na trave, mas a goleira Kate, mostrando as suas ferramentas, faz uma defesa espetacular com a ponta do dedo. Que goleira, que goleira. Duas jogadoras desse jogo espetaculares. A Claudinha, nossa primeira volante, e essa goleira, a Kate, minhas amigas e meus amigos, espetacular. 16 minutos, entra uma menina chamada Paulinha, cara. E olha, não sei por que essa Paulinha é reserva no time do 3B. Não sei por que ela é reserva, porque ela entrou e tacou lenha no fogueiro. Ela recebe uma bola aos 17, né? Dá um balanço, corta a zagueira do Fluminense, invade pela direita e cruza. E aí quase a centroavante deles faz o gol. Né? Aí eu botei, como é que essa garota é reserva? Aos 21, ela ainda recebe uma nova bola no meio de campo, se livra da marcação da Claudinha, avança para cima da zagueira do Fluminense, a Gislaine, dribla a Gislaine, chuta cruzado e a Yasmin corta. 24, substituição no Fluminense, finalmente a Torre, que veio para ser titular, jogadora argentina do Boca, entra a Gabi também, sai a Chu e a Claudinha, substituição no Fluminense. O técnico do Fluminense tenta ter uma pivô na área, muda um pouco o modelo de jogo, né, recuando ali a Lourdinha e botando a Raquel mais atrás também, jogando praticamente num 4-4-2, mudando, dá para ver que mudou um pouquinho taticamente, o Fluminense fica num 4-4-2 mais estático, né? O jogo ia se encaminhando para um empate, porque o campo começou a ficar impraticável, a chuva continuou caindo e você via várias poças enormes de água em campo que não permitiu bom futebol. As jogadoras não conseguiam trocar passes, porque a chuva era muito intensa e dificultava demais qualquer troca de passe, tanto é que elas começam a dar chutão. E justamente num desses chutão, aos 32, a goleira Cláudia dá um bico para frente, a bola bate na água, dá meio que uma água com a planagem, sobra para Raquel. A Raquel chuta e faz, sozinha na cara do gol, e faz 1-0 Fluminense. Fomos abençoados com esse gol, porque o jogo caminhava para não ter gols, e não parecia que em algum momento a gente pudesse fazer um gol, e a gente faz aos 32, 1-0, né? E consegue um gol assim importantíssimo. Aos 43, ainda tem uma grande chance, a Torre recebeu um passe, entrou livre na área, cortou a zagueira para o lado esquerdo e bateu de canhota, raspando a trave, demonstrando que é uma jogadora de muita qualidade, uma típica pivô, né? A Kika, aos 48, tem a melhor chance do 3B no fim, o Fluminense no escanteio, a bola sobrou para ela, reboteada de cabeça, ela chutou raspando a trave, e graças a Deus terminou assim, Fluminense 1-0 no 3B, uma vitória importantíssima do Fluminense. Por que foi importantíssimo? Porque é estreia contra um adversário que vai lutar para não cair, não dá para ficar perdendo ponto para o adversário que vai lutar para não cair. E outra coisa muito importante, não foi uma boa partida do Fluminense, o Fluminense não jogou bem, apresentou muitos problemas, a chuva atrapalhou também os dois times, então o jogo caminhava para o empate, que seria péssimo para o Fluminense estrear com empate. São poucos jogos, galera, são 16 equipes, 15 jogos. Em 15 jogos você tem pouco jogo para se recuperar. É um campeonato que não permite você ter tempo de recuperação. Então você tem que estar, no mínimo, regular. Então essa vitória dá para o Fluminense uma tranquilidade para a próxima partida do Flu. Então, assim, de fato, as meninas do Fluminense conseguiram, né,
uma vitória importante, muito importante mesmo, que dá a elas, credencia as meninas a pensar, né, melhor já para o próximo jogo, com um pouquinho mais de tranquilidade, né, um pouquinho mais de parcimônia. O Fluminense joga na próxima rodada, né, segunda rodada, na próxima quinta-feira, dia 26, contra o Cruzeiro. O jogo será em Bangu, lá no estádio de Moça Bonita, e detalhe, né, com portões abertos. O torcedor do Fluminense vai poder ir sem pagar ingresso. Então você que mora na região da Zona Oeste, tudo, quiser assistir Fluminense e Cruzeiro, vão lá que vai ser portões abertos para vocês. Basicamente esse é o nosso pós-jogo, galera. A minha análise do jogo é essa. É o início de uma jornada, o início do Campeonato Brasileiro para as meninas do Fluminense, uma vitória muito importante. E se a gente consegue emplacar uma vitória contra o Cruzeiro agora, abrindo 6 pontos, isso dá uma tranquilidade assim monstruosa para a sequência do campeonato. O objetivo do Fluminense é estar entre os 8 primeiros. É palatável, a gente está aí, né, melhorando o time. Trouxemos uma atacante que claramente demonstra estar muito acima das demais. Ela, quando entrou em campo hoje, a Torre, deu para ver que ela tecnicamente é muito superior às outras. É uma jogadora extremamente técnica e acho que a gente tem muito aí a melhorar na sequência da competição. Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Esse é o nosso pós-jogo. Se inscreve no canal, deixa o like. A gente vai estar aqui todo o jogo do Fluminense trazendo aí a análise pós-jogo do time das meninas, as guerreiras tricolores. Se quiserem ver uma transmissão ao vivo, áudio simultâneo, o canal, como eu falei, Time de Guerreiras faz essa transmissão. E esse foi o pós-jogo do Resenha. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã tem bate-papo tricolor aqui no canal às 21 horas, hein? Valeu!